Goiás Bem no Enem está no ar! Vamos para mais um dia de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio 2020 aqui na tela da TBC. Este programa é feito com muito carinho pela Seduc Goiás, em parceria com a TV Brasil Central, com o objetivo claro de capacitar você para chegar no Enem e obter uma boa nota. Então, vamos para a nossa primeira aula do dia de matemática com o professor Jefferson Tavares. Olá, sejam bem-vindos ao Goiás Bem no Enem. Este programa visa contribuir para que você possa alcançar um bom desempenho no Enem com sucesso e vitória. Sou o professor Jefferson, de Matemática, e hoje estudaremos sobre geometria espacial, prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. Os conteúdos estão de acordo com a matriz do Enem. Olha só. Então, a competência e as habilidades que a gente vai estudar nesta aula é a competência 2, que é utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. E as habilidades são as 6, 7, 8 e 9. Beleza? Então vamos lá, então. Poliedros. Vamos revisar o que é poliedros. São sólidos limitados por polígonos. Lembrem-se sempre disso, viu, gente? Lembre-se sempre disso. São sólidos limitados por polígonos. Esses polígonos são as faces do poliedro, tá? Faces, lembra essa palavrinha aqui, ó. Face do poliedro são os polígonos. Figuras planas que o limitam. Os lados dos polígonos são as arestas do poliedro. Então tem outra parte aqui, ó. Os lados dos polígonos são as arestas do poliedro. São os segmentos de reta que limitam as faces. E os vértices, outra palavrinha aqui, dos polígonos, são os vértices do poliedro. São os pontos de encontro das arestas. Então, os vértices, as arestas e as faces do poliedro dizem elementos do poliedro. Aqui eu trouxe para vocês um poliedro. Esse cara aqui é chamado de icosaedro. Olha só que figura linda. Tá? Icosaedro é formado por hexágonos, tem as faces dele aqui, ó, é formado por hexágonos e pentágonos. Essa figura aqui de cima é um pentágono, tá? Esse é o icosaedro, quer dizer que tem 20 faces. Vamos lá. Então, dentro dos poliedros, nós temos algumas particularidades dentro deles. A gente já viu no slide anterior. Olha só, quais são as partes, né? Nós temos a face, tá? Essa aqui é uma das faces, tá? Eu tenho, nesse cantinho aqui, ó, é a nossa aresta, a união de duas faces, a união de duas faces dá uma aresta, tá? E tenho que a união entre três arestas, eu tenho o vértice, beleza? Com isso, vamos relembrar o seguinte. Vamos relembrar da relação de Euler, tá? Em todo poliedro convexo, o número de vértices, a gente chama de V aqui, mais o número de faces, a gente chama de F, é igual ao número de arestas, vamos chamar de A. Então, o número de arestas mais 2. Ou seja, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Como é que a gente pode memorizar aí, ó? Vamos fazer mais 2 amigos. Vamos fazer mais 2 amigos. Coloca essa fórmula no seu coraçãozinho, porque o Enem cobra essa fórmula. Já caiu várias vezes continhas que precisavam dessa fórmula. Beleza. Vamos continuar então. Os prismas. Agora vamos para as figuras geométricas aqui, os sólidos geométricos. Os prismas são poliedros convexos que têm duas faces paralelas, anotem bem isso aqui no seu coraçãozinho, e congruentes, ou seja, têm o mesmo tamanho, chamado de base. Então, por exemplo, nesse prisma aqui, ó, eu tenho essa face e essa face aqui de baixo, são iguaizinhas. Então, eu posso colocar ele tanto com a base, essa parte para baixo, ou essa parte aqui para baixo, tá? Então, são as bases do poliedro, ou do prisma. E as demais faces em forma de paralelogramos, tá?
em sua maioria, são os retângulos mesmo, tá? Aqui é um retângulo, aqui eu tenho outro retângulo e aqui eu tenho outro retângulo. Então, esse aqui são alguns exemplos de prismas. Olha só, esse prisma aqui é de base triangular, essa aqui é de base quadrangular, esse aqui é de base pentagonal, porque a base tem 5 lados, e esse daqui é um prisma de base hexagonal, porque a base tem 6 lados. Beleza? Continuando então, ó, muito tranquilamente, o volume de qualquer prisma, é qualquer, tá? Qualquer prisma é a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Por exemplo, isso aqui é um triângulo. Como é que se calcula a área de um triângulo? Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, eu coloco aqui na fórmula, ou calculo primeiro, depois multiplico pela altura do prisma. Então, eu tenho a base do prisma e tenho a altura dele também aqui, ó. Em todos eles eu tenho a base, basta calcular a área da base e multiplicar pela altura. E assim em qualquer prisma. Beleza? Continuando, vamos ver alguns prismas bem peculiares, tá? Alguns prismas aqui que é bastante usado. Nós temos o paralelepípedo. Você que já andou em alguma cidade interior de Goiás, que são calçadas, né, por essas pedras aqui, a gente chama de paralelepípedo, por isso que recebe esse nome, tá? Os tijolos, você já viu um tijolinho comum, que lá é um exemplo de paralelepípedo, tá? Então aqui eu trouxe alguns exemplos de paralelepípedo. E como é que se calcula o volume de um paralelepípedo? Um paralelepípedo a gente vai calcular também a área da base vezes a altura. Só que a base aqui, dá uma olhada, ó, eu tenho o comprimento, tenho a largura e por se tratar de uma figura espacial, eu tenho a altura, que também poderia ser a profundidade. Tudo bem? Então como é que se calcula o volume desse cara? A área da base vezes a altura. Quem é a base aqui? É um retângulo. Então vai ficar A vezes B, vezes a altura que é C. Então, para se calcular o volume de um paralelepípedo, basta multiplicar as 3 dimensões. Simples assim. E agora vamos para outra figura, outro sólido geométrico, também bastante conhecido, que é o nosso cubo. Olha só aqui, ó, exemplos do cubo. Eu tenho um dado, tá? E um cubo mágico. Então ele recebe esse nome, né, por se chamar de cubo mesmo. Então aqui é o formato dele. E como é que se calcula o volume do cubo? O volume do cubo também é a área da base vezes a altura. Só que um cubo, a base é um quadrado, ou seja, os lados têm a mesma medida. Então se o comprimento é a largura também é A. E a altura também será A. Então o volume vai ser a área da base, A vezes A, tá aqui, ó, A vezes A, vezes a altura que também é A. Ou seja, vai dar A ao cubo, ok? Os cilindros. Os cilindros também a gente calcula como área da base vezes a altura. Aí na tela, olha só, exemplos de alguns cilindros. Então, uma latinha de refrigerante lembra um cilindro, uma latinha de extrato tomate aqui, né, vamos pensar assim, também lembra um cilindro. Qual que é a configuração de um cilindro? Olha só, em um cilindro, a base é formada por círculo, olha, e a parte de cima, que também pode ser base, também é um círculo. E aí eu tenho o seguinte, eu tenho 2 círculos e a face lateral, né, ele é formada por um retângulo de comprimento 2πr, né, o comprimento de circunferência, e tenho a altura. Ok, e como é que se calcula o volume do cilindro? O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Só que a base é um círculo. Como é que se calcula a área do círculo? É π vezes raio ao quadrado. Então, como é que fica o volume? Vai ficar π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Boa! Agora eu tenho as pirâmides. Como é que se calcula as pirâmides? Vamos ver? A pirâmide a gente vai calcular 1/3 da área da base vezes a altura. Por que 1/3? Porque a pirâmide, ela cabe em 3 delas no prisma que ela tem de mesma base. Então, por exemplo, aqui, ó, é uma pirâmide de base hexagonal, tá? Uma pirâmide de base hexagonal, e um prisma que o contém, essa pirâmide vai ter 1/3 do seu volume. Por isso que o volume de qualquer pirâmide
É 1/3 da área da base vezes a altura. Então, se eu souber a área e calcular a área da base, basta multiplicar pela altura e dividir tudo por 3 posteriormente. Beleza? E o cone? Como é que se calcula o volume de um cone? Olha aí um exemplo para você. O volume do cone também é a área da base vezes a altura, só que dividido por 3. Lembra lá da pirâmide? É a mesma ideia, tá? Só que eu tenho que a base é um círculo. Lembra do círculo? A área do círculo é π vezes raio ao quadrado, 1/3 da área da base vezes a altura. Então, esse aqui é o volume do cone. Boa! Agora vamos para uma questão top, tranquila do Enem, caiu em 2017. Olha só. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme a figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. A forma geométrica cujas arestas estão representadas na figura 2 é um tetraedro, uma pirâmide retangular, o tronco de pirâmide retangular, prisma quadrangular reto ou um prisma triangular reto. Olha só, essa figura aqui é um prisma, tá? Uma pirâmide eu tinha que ter uma base, tá? Uma base única e um único vértice lá em cima, fora daquele plano que ele estava, ok? Eu tinha que ter uma coisa assim. Beleza, então não é uma pirâmide. Tetraedro é o nome de uma pirâmide. Letra B, pirâmide também, tronco de pirâmide também não é. Então só pode ser a D ou a E. Então se é um prisma, e ele está falando aqui, ó, quadrangular. Quadrangular não é, porque a minha base é esse cara aqui, ó, que tem a mesma medida, ó. Esses dois aqui são as bases, beleza? E esse cara aqui é um triângulo, então é um prisma de triangular. E melhor ainda, ó, quando fala que está reto, esse cara aqui a gente pode até confundir, né? Porque aqui forma ângulo reto, ó. Está fazendo fórmula ângulo reto. Então é um prisma triangular reto. Então a resposta correta, letra E de especial. Gente, por hoje é só. Assim finalizamos a nossa aula de hoje. Contamos com vocês para a próxima aula de matemática no Goiás Bem no Enem. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Foi lindo! Lembrando que esta aula de geometria espacial você pode rever em nosso canal no YouTube, que está aparecendo aqui embaixo no vídeo, beleza? Depois do intervalo tem aula de química e você vai descobrir que as equações termoquímicas podem ser somadas como se fossem equações matemáticas. Não sai daí!